falar em Empresa Júnior? Já ouvi falar. É um movimento bem bacana, cara. Empresa Júnior é basicamente assim, é uma empresa que existe dentro do ecossistema da faculdade que é gerida 100% por alunos universitários. Um monte de adolescente remelento lá que tá negociando com clientes, fazendo estratégia de marketing, que tá escrevendo balanço patrimonial da empresa, fazendo DRE, que tá fechando negócio, que tá na prática atuando como é a vivência no mercado. Só que isso dentro de uma faculdade. E aquilo mudou muito a minha cabeça. Porque eu comecei a perceber que as competências que eu tava aprendendo ali eram coisas que eu podia usar no dia a dia depois que eu saísse da faculdade. E aquilo que eu estudava em termodinâmica, mecânica dos fluidos, essas coisas que eu via na faculdade não tinham, sabe, uma máquina poderia fazer a conta que eu tava fazendo naquele momento ali, entendeu? Então, eu falei, empreendedorismo acabou sendo tão relevante para a sociedade, ao meu ver, como educação financeira. Porque se você olha quantas pessoas estão se formando agora na faculdade e não estão conseguindo emprego, você vê que existe uma defasagem entre demanda por empregados versus empresas que existem para ter esses empregados sendo contratados. Ou seja, a gente precisa de uma sociedade que olhe para o mundo hoje com os olhos do século XXI e não com os olhos de 150 anos atrás, quando o modelo de ensino foi criado, para suprir a necessidade industrial de uma sociedade que queria formar robôs. Então, não tem nada de errado, mas o pensamento industrial que a gente tem hoje na escola, ele é linear, segmentado, repetitivo e ele é previsível também. Ele é linear porque você passa de série a série, subindo de ano após ano, você faz uma prova depois da outra. Ele é previsível porque você sabe o que esperar, ele é repetitivo porque você sempre faz a mesma coisa, ele é segmentado em áreas de ensino que não tem uma integração clara entre si, da mesma forma como departamentos de uma empresa de 150 anos atrás. É departamentalizado o ensino, é uma coisa muito separada. E aí, a gente olhando os problemas reais da sociedade de hoje, cara, pensa, se a gente não precisa de pessoas com senso crítico, capazes de olhar para o mundo e ver os problemas e trazer soluções criativas, inovadoras para o que está acontecendo. Se a gente pensa com a mentalidade de 150 anos atrás, a gente forma pessoas para resolver problemas 150 anos atrás, não os de hoje. Então, isso me deixou inconformado, vendo vários amigos que não estavam conseguindo emprego, ou então, quando estavam conseguindo, tinham que se contentar com um piso que era abaixo daquele que o seu diploma tinha concedido. Por quê? Os empregadores simplesmente não queriam contratar um engenheiro. Não queriam contratar um assistente, sabe? Mas para trabalhar que nem um engenheiro. Por quê? Tinha muito engenheiro sendo formado, pouca empresa precisando dessa demanda. E aí eu vi, posso então criar um canal pra falar que gente que nem eu, cara, que fala de forma jovem, que nem uma conversa de bar aqui que a gente tá tomando cerveja, como se a gente estivesse tomando cerveja e tipo falando da vida, sabe? Só que eu com cara de moleque, obviamente porque tinha passado em empresa júnior, nunca tinha tido diploma ou certificado de educação financeira, acabei tendo alguma rejeição da minha família. Quando eu fui começar o canal do YouTube e eu tinha uns 500 inscritos, eu falei... Quando que foi isso, Breno? Foi 2018, no dia 4 de outubro de 2018, foi quando eu soltei o primeiro vídeo. Pô, legal, cara, cresceu rápido. E aí depois de um mês eu falei, vou largar a faculdade. O que pode parecer que é uma loucura, mas a gente não deve se confundir com uma análise crítica da circunstância em que eu vivia na época. Eu sabia que mesmo apesar da rejeição, eu não seria expulso de casa, ainda ter comida na minha mesa, ainda ter cama onde dormir, ou seja, eu tava num ambiente muito favorável pra fazer uma análise fria e calculista do pior que poderia acontecer caso eu largasse a faculdade. Eu não larguei, de fato, eu tranquei. Eu ainda ter 2 anos pra voltar pro mesmo lugar, pras mesmas pessoas, mesmos professores, muitas vezes tá pros mesmos amigos, porque na engenharia a galera fica, né? Então, o que ia acontecer é que, cara, eu queria tentar. A pior coisa que eu via pra mim era poder olhar pra trás, era talvez olhar pra trás e pensar, putz, e se eu tivesse tomado a iniciativa e eu não tomei? Eu não queria sentir isso, sabe? E aí, eu abandonei a faculdade, falei, eu vou focar agora tudo da minha vida pra fazer esse negócio do YouTube dar certo. Daí, foi o que aconteceu, cara. Eu comecei uma rotina frenética de acordar 4h30 e dormir às 10, fazer exercício pra conseguir ter um corpo que sustentasse a mente. E foi crescendo. Chegou num momento onde cada dia tava tendo gente que tava acompanhando ali. E isso foi, talvez até um pouco perigoso pra minha família. Que o meu tio, uma pessoa que eu admiro demais, irmão da minha mãe, tem um dia que ele me ligou. Quando ele viu que as coisas estavam começando a engatar e que eu realmente não tava com o menor prospecto de voltar pra faculdade, ele falou, Brenão, isso não vai dar certo. Você é um curioso aos olhos dessas pessoas. Você não tem diploma, você não tem nada que vá respaldar a credibilidade para as pessoas olharem pra você como uma figura de autoridade. O que vai acontecer, as pessoas vão ver um moleque, vão ver alguma coisa, mas você nunca vai ser ninguém fazendo isso, porque você não tem o diploma. Eu acho que 2 coisas poderiam ter acontecido nesse momento. Foi eu poder aceitar aquilo e falar, você tem razão, voltar pra faculdade, continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido, frustrado por viver num ambiente que eu sabia que era antiquado, não falava com o que eu esperava pro mundo, ou então tentar encarar aquilo como o melhor discurso motivacional que eu já tive na vida e fazer mesmo assim pra depois chegar no futuro e você falar que isso fez parte de alguma história de superação que eu tive, né? Então, acho que foi essa segunda mesmo que aconteceu e hoje estamos aqui falando sobre isso. Porra, que história massa, cara. Legal. Não conhecia tão profundamente essa questão da tua vida, mas eu ia te fazer essa pergunta. Quais foram as barreiras que você encontrou por ser tão jovem, não ter formação acadêmica? Elas foram mais internas? Elas foram mais da família? Foram dos amigos ou foi da audiência? Ou foi da molecada? Cara, sério, foi assim, eu nunca tive a menor dúvida, talvez por um pouco de prepotência ou ingenuidade, de que ia dar certo. Porque
porque a única referência que eu tinha era dos livros que eu tava lendo na época, aqueles Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Pense em Riqueza, obras clássicas para as pessoas que estão querendo buscar sucesso na vida. Tudo que eu queria era ser bem-sucedido. Era a única coisa que eu queria. E se as pessoas falaram pra mim, pessoas que chegaram onde eu me via chegando, e independentemente do que aconteça, se eu continuar e persistir, uma hora vai dar certo, eu sabia que não ia dar errado. Então, todas essas adversidades, rejeição da minha família, do meu tio, que é uma pessoa que eu admiro pra caramba, vir falar pra mim que não ia dar certo, da minha mãe ligar pra mim chorando depois que eu falei pra ela que ia largar a faculdade, assim, foram coisas que me magoaram, mas não mudaram em nada o caminho que eu tinha dito pra mim hoje que eu ia seguir, sabe? E uma coisa que talvez contra-intuitiva que aconteceu foi a surpresa de a comunicação que a audiência teve comigo, porque muito mais positivo foi os comentários, a relação de compartilhamento, de likes do que eu tava fazendo depois que as pessoas souberam da minha história, do que de negativo, por saber que eu não tinha nenhum respaldo acadêmico pra assegurar o conteúdo que eu tava falando ali. Então, o que aconteceu foi que uma bela surpresa, sabe? Eu vi que eu tava fazendo algo que, de fato, poderia ajudar alguma pessoa ou outra, porque de vez em quando chegava alguém e mandava uma mensagem falando, pô, legal, vi aquele vídeo lá, gostei. Eu falava, caraca, olha que doideira, eu não conheço essa pessoa. E ela mandava mensagem e eu achava que aquilo era a coisa mais legal do mundo. Então aquilo me deu um gás pra mostrar que pelo menos eu tava no caminho certo. E justamente por não ter aquele senso de existe uma pessoa que é jovem, que tá falando desse jeito com as pessoas, eu falei, cara, vamos lá, bola pra frente. Sabe? Pior que aconteceu, eu voltar daqui a 2 anos. E o que aconteceu foi, minha mãe chegou pra mim e falou, mas meu filho, já tem Primo Rico, já tem Natália Arcuri, já tem Perini, já tem Pitmani, canal do Holder, já tem tudo, um monte de gente aqui. Você acha que você vai conseguir fazer algum diferencial com tantas pessoas aqui que não estão no mercado também? Aí eu falei, eu acho. Eu acho sim, porque ninguém fala do jeito que eu falo aqui. Ninguém tá fazendo do jeito que eu tô falando, sabe? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma delas é igual uma outra. Então, o que eu tirei de aprendizado disso foi que a gente não precisa pensar que inovação é você criar uma ideia revolucionária que vai resolver um problema que ninguém nunca viu e você vai criar um aplicativo que vai resolver o curso da humanidade e mudar isso pra todos à sua volta. Pode ser simplesmente você fazer a mesma coisa que outra pessoa, só que de forma um pouquinho diferente, de forma um pouquinho mais sua, sabe? E ao longo do tempo trabalhar pra se adaptar às circunstâncias à sua volta, fazer aquele ajuste fino pra caminhar na direção que a maré tá indo. E aí a gente começa a crescer. Cara, muito forte a sua mentalidade. Pô, legal. Incrível, caraca. Agora, antes de você monetizar no YouTube, com curso, com o teu negócio, como é que você se mantinha nesse período de construção? Então, eu tive uma situação muito confortável, assim. Eu não acho que eu sou parâmetro pra história de superação, porque existem pessoas que vivem numa realidade que é absolutamente adversa, teriam muito mais dificuldade do que eu. Eu tive o luxo de ter a cama, de ter a comida, de ter o teto e de saber que, cara, eu não ia perder isso, mesmo se eu fazendo uma coisa que a minha família não acreditava que ia. Então foi uma coisa muito calculada, sabe? Eu pude ser mantido. Depois de uns meses, depois que a receita do AdSense começou a surgir, parcerias começaram a entrar, então eu pude isentar o custo que a minha mãe tinha sobre mim enquanto eu só tava trabalhando e não tava recebendo nada. Mas até então, cara, foi uma situação bem confortável no sentido de eu não precisar me preocupar em me manter. Precisava me preocupar só em trabalhar. Isso foi um privilégio, porque eu pude fazer isso. Eu podia sentar, ficar 10 horas trabalhando, 12, 14 horas no dia direto, sem precisar me preocupar, porque eu sabia que de manhã eu ia ter um café da manhã ali que tava me esperando.